Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Como sempre, é claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. E hoje com os destaques das sessões dos dias 25 e 26 de fevereiro de 2015. Karina, a matéria constitucional foi o tema predominante nas sessões desta quarta e quinta-feira, tanto do ponto de vista do que estava previsto, quanto do que foi efetivamente julgado, inclusive com as listas dos ministros, assim preenchendo vários processos e muita repercussão em relação a processos que estavam sobrestados também. Exatamente, Carlos. Embora nós tenhamos 6 julgamentos realizados, apenas um deles não foi concluído em razão da ausência de 2 ministros para fazer a votação. Houve um empate no julgamento em que se discutia a inconstitucionalidade de uma lei mineira sobre a venda casada de títulos de capitalização, se o Estado poderia ou não legislar sobre essa matéria, se seria matéria de competência privativa da União e somente ela poderia legislar, ou então delegar por meio de lei complementar para que o Estado pudesse legislar de forma específica, o que alegava-se não existir, e a ministra Carmen Lúcia, no momento de proferir o seu voto, entendeu que não se tratava de matéria de competência privativa da União, mas sim competência concorrente nos termos do artigo 24 da Constituição, e acabava abrindo uma divergência. O plenário ficou dividido, 4 votos a favor da tese da inconstitucionalidade e 4 votos a favor da competência concorrente do Estado para legislar sobre venda casada e títulos de capitalização, uma vez que em determinados assuntos acabava reproduzindo a própria proibição dessa venda casada, prevista já no Código de Defesa do Consumidor. Mas, no mais, outras ações diretas de inconstitucionalidade e 2 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida chegaram ao final do julgamento e tivemos, inclusive, teses firmadas em razão dessa repercussão em 2 casos, um envolvendo imunidade de vereadores e a outra envolvendo indenização em razão da demora na posse, na nomeação, na verdade, de candidatos que foram preteridos pela administração, mas que, em razão de uma decisão judicial transitada em julgado, acabaram efetivamente sendo nomeados e empossados e buscavam uma indenização. 2 teses firmadas, portanto, em sede de recurso extraordinário, que tem repercussão geral reconhecida, e outras ações diretas de inconstitucionalidade, algumas sendo julgadas procedentes, mas a maioria delas sendo julgada improcedentes, mantendo a constitucionalidade de 2 leis. Como sempre, então, vamos fatiar os julgamentos da semana, repetindo sessões dos dias 25 e 26 de fevereiro de 2015. Na sessão plenária do Supremo desta quarta-feira, dia 25, portanto, os ministros julgaram ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário. Os ministros abriram a sessão plenária com o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, encaminhado por um vereador do município de Tremembé, no interior de São Paulo. No acórdão recorrido, a Justiça Paulista entendeu que o vereador extrapolou a imunidade parlamentar ao fazer críticas a outro vereador. O recorrente alegou que as críticas foram feitas na tribuna da Câmara de Vereadores e com base na inviolabilidade material prevista na Constituição Federal. Ao proferir o voto, o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio, negou o pedido. Correta, portanto, a orientação adotada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Verifico que a decisão, ora contestada, tem contornos fáticos próprios e que não podem ser submetidos à mercê de alegação do recorrente de que a atuação da tribuna se fez em defesa dos interesses do município. Impossível é julgar o recurso extraordinário com base em fatos jurígenos estranhos ao pronunciamento atacado. Ante as premissas fáticas constantes do acórdão impugnado, não se tem o caso como passível de enquadramento na regra atinente à inviolabilidade dos vereadores, porque limitada a opiniões, palavras e votos que sejam proferidos no exercício do mandato. De acordo com a verdade formal elucidada na origem, as críticas não se circunscreveram à atividade parlamentar. Por considerar que a inviolabilidade dos vereadores exige a correlação entre as manifestações e o desempenho do mandato, tenho como não configurada
violência ao artigo 29, inciso 8 da Lei Básica Federal, razão por que desprovejo este extraordinário. É como voto. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência, por considerar que as críticas foram feitas em sessão legislativa, no exercício do mandato e com conotação política. Ele deferiu o recurso e foi acompanhado pela maioria dos ministros. Verifico, presidente, o seguinte, que as ofensas foram proferidas durante a sessão da Câmara dos Vereadores. Após o ora recorrente ter tomado ciência de que o recorrido havia apresentado representação no Ministério Público contra o então prefeito de Tremembé e solicitado que tal representação fosse lida na Câmara. De modo que eu considero, imprópria como tenha sido a reação no tom e no vocabulário, que foi tipicamente no exercício do mandato, no sentido de que foi uma reação a uma atitude jurídico-política de representação ao Ministério Público contra o prefeito. O artigo 29, inciso 8º da Constituição, tem a seguinte dicção, de que se asseguram a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Foi certamente na circunscrição do município que foi dentro da Câmara. E acho que foi no exercício do mandato porque motivado por uma questão política municipal de representação contra o prefeito formulada junto ao Ministério Público. De modo que, sem endossar o conteúdo e lamentando que o debate público muitas vezes descambe para essa desqualificação pessoal, eu sou convencido, no entanto, de que se aplica aqui a imunidade material que a Constituição assegura aos vereadores. De modo que, com todas as vênias, eu estou divergindo do relator e dando provimento ao extraordinário. Se trata de um pronunciamento de um vereador no ambiente parlamentar, na Câmara de Vereadores. Portanto, no exercício do mandato, eu estava na Câmara de Vereadores exercendo o mandato dele. Saber se essa fala específica tem relação ou não com a atividade político-parlamentar, me parece que se deve presumir isso nas circunstâncias. Se não for assim, vai ser muito difícil preservar a imunidade constitucional. Se para cada pronunciamento de um parlamentar ou de um vereador, se tiver que fazer essa relação necessária de pertinência em qualquer circunstância para, vamos dizer assim, assegurar a imunidade, nós teríamos uma inversão do princípio constitucional, que eu acho que tem que ser preservado, da imunidade. Então, me parece que nessa circunstância que se deve presumir exatamente o oposto. E tudo leva a crer que nessa circunstância em que foi proferida a manifestação do vereador, ele estava fazendo isso no exercício do mandato e em função da sua condição de parlamentar. De modo que eu vou pedir todas as vênias para também dar provimento. Parece que aqui estão presentes todos os elementos, inclusive este relativo à pertinência, não é, das declarações com as atividades a despeito de eventuais impropriedades que se detectam, né, ou exageros verbais. O plenário também analisou uma ação direta de inconstitucionalidade encaminhada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. A Confenem questionou lei aprovada em 1998 do estado de Santa Catarina, que fixa o número máximo de alunos por sala de aula. Segundo o requerente, as determinações impostas pela legislação estadual extrapolam a competência dos estados, já que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já prevê esse limite. O procurador do estado negou as alegações do requerente. Como se percebe, não há nenhuma incompatibilidade entre o que dispôs a União a título de normas gerais e o que dispôs
o Estado a título de normas complementares. Para o relator da ação, o ministro Luiz Fux, a participação dos estados em questões suplementares à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é válida. Por unanimidade, o plenário votou pela improcedência da ação. Pois que a Lei Complementar número 170 do Estado de Santa Catarina tão somente esmiuça a lei quadro editada pela União, não avançando sobre matérias de competência da entidade central ao disciplinar quantos alunos devem estar presentes em sala de aula. No que o tribunal avança para dar um sentido de realidade à federação, reconhecendo, portanto, uma competência que é uma competência limitada pelo texto da Carta Federal, né? Uma competência legislativa aos estados. Bom, sessão plenária da quarta-feira. Karina, antes de mais nada, nós tivemos também entre os julgamentos de destaque um que tratava a respeito de nomeação de desembargadores em Tribunal de Justiça. O que foi exatamente esse processo? Foi justamente uma das ações diretas de inconstitucionalidade que acabou sendo julgada procedente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal essa semana. Julgava inconstitucional um dispositivo que foi inserido na Constituição do Estado de São Paulo, em razão de uma emenda, que determinava que a nomeação pelo 5º Constitucional de desembargadores, tanto indicados ou pela OAB ou pelo Ministério Público, deveria passar, antes mesmo da nomeação pelo governador do Estado, pela aprovação da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa do Estado. Para os ministros, e num julgamento bastante rápido, o legislador constituinte no Estado de São Paulo teria extrapolado os limites fixados no artigo 94 da Constituição Federal, que determina quais são os critérios e requisitos para fazer essa nomeação em razão do 5º. Então, a Constituição diz que 1/5 dos tribunais de justiça de todos os estados do Brasil, inclusive no Distrito Federal, devem ser preenchidos com membros ou do Ministério Público ou da Advocacia, que vão indicar listas sêxtuplas para o tribunal, que vai escolher 3 nomes, vai formular então a chamada lista tríplice, e encaminhar para o governador para fazer a nomeação. O que fez essa emenda à Constituição do Estado de São Paulo? Estabeleceu um outro critério, a exigência de, uma vez escolhido o nome, ele teria que ser sabatinado pela Assembleia Legislativa. O ministro Marco Aurélio entendeu que não haveria essa exigência na Constituição e que, portanto, a Constituição do Estado, quando emendada dessa forma, teria extrapolado esses limites e aí incorrendo numa veemente inconstitucionalidade. Portanto, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eles podem continuar sendo nomeados da forma como prevista no artigo 94, sem a exigência de se passar por essa aprovação, por maioria absoluta, pela Assembleia Legislativa, como constava antes na Constituição do Estado. Karina, como a gente está falando da sessão da quarta-feira e vamos agora para a sessão da quinta-feira, houve também um processo que teve um julgamento iniciado na sessão plenária da quarta-feira e que teve mais tempo dedicado, no caso da quarta-feira, a uma questão preliminar, e quando o julgamento voltou no dia seguinte, como vamos ver daqui a pouco, o julgamento foi até relativamente rápido, que foi, se não me engano, uma ação direta de inconstitucionalidade. Que julgamento foi esse? Era uma ação direta de inconstitucionalidade que começou na quarta-feira, mas a discussão acabou se prolongando, antes mesmo de se adentrar ao mérito, em relação a uma arguição de ilegitimidade ativa, ou seja, a confederação que havia proposto essa ação direta de inconstitucionalidade, acabou sendo discutido no próprio plenário, se ela teria ou não condições para ingressar com essa ação direta. Porque a Constituição estabelece qual é o rol de legitimados, quais são as instituições, os órgãos, né, as autoridades que podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Teori Zavascki entendia que a confederação não preenchia os requisitos previstos na CLT para ser considerada uma confederação, mas a maioria dos ministros acabaram entendendo que deve ser dado um entendimento um pouco mais flexível nesse sentido e reconheceram a legitimidade da autora, da proponente dessa ação direta de inconstitucionalidade. O adiantado da hora, já na quarta-feira, diante dos julgamentos realizados, os ministros suspenderam o julgamento dessa ação direta, que acabou sendo retomada aí já no mérito, na sessão da quinta-feira. Então, começou na quarta,
mas foi finalizada na quinta. E é o que nós vamos ver agora. Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros do STF julgaram 2 ações diretas de inconstitucionalidade e decidiram pela possibilidade de pagamento pelo regime de subsídio a professores do Espírito Santo. O plenário retomou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade em que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação questiona a lei do Espírito Santo, que instituiu a remuneração por subsídios a professores do Estado. Na sessão plenária de ontem, o advogado da Confederação já havia alegado que a lei viola princípios da isonomia e direitos adquiridos. Foi pedido que os profissionais que optarem pelo regime de subsídio não tenham o valor da remuneração diminuído. O relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, rejeitou o pedido da Confederação. Ele foi acompanhado por todos os ministros. Aqui, realmente, existem 2 regimes jurídicos, o do subsídio e o regime de vencimentos mais vantagens. Porém, a convivência dos 2 regimes não é contra os professores, é a favor dos professores. É uma desequiparação que permite que cada grupo escolha a situação que lhe seja mais favorável. Portanto, inexistindo discriminação, não há, a meu ver, violação ao princípio da isonomia. O que eu verifico é um tratamento desequiparado que permite a cada grupo de servidores fruir do regime que lhe seja mais favorável. A única coisa que eu acho que não merece ser acolhida é a pretensão de cumulação dos 2 regimes jurídicos. Quer dizer, o sujeito quer o melhor dos 2 mundos, o subsídio, que é mais elevado do que o vencimento, e as vantagens pessoais do regime de vencimentos mais vantagens pessoais. Isso, infelizmente, não me parece compatível com a Constituição, nem, a meu ver, é um critério que faça uma justiça equitativa. Portanto, presidente, eu concluindo o meu voto, que deixei de ler para fazer uma exposição mais breve, há uma outra e última tecnicalidade, é que a impugnação recai sobre toda a lei, mas não há nenhuma impugnação fundamentada quanto ao artigo 2º, que de resto é irrelevante para a presente controvérsia que cuida de promoção e progressão de professor. Portanto, por não ter havido impugnação fundamentada a esse dispositivo, eu simplesmente não conheço o pedido em relação a ele. E quanto aos demais, eu estou julgando inteiramente improcedente. Não conheço quanto ao artigo 2º e julgo improcedente quanto aos demais dispositivos. Outra ação direta de inconstitucionalidade analisada pelo plenário foi retomada com o voto vista da ministra Carmen Lúcia. A ADI trata de uma lei estadual de Minas Gerais, aprovada em 2002, que criou regras para a venda de títulos de capitalização e similares, como consórcio e poupança popular, e também a publicidade desses serviços. Anteriormente, o ministro Marco Aurélio e os ministros aposentados Eros Grau e César Peluso já haviam votado pela procedência do pedido. A ministra Carmen Lúcia abriu divergência e julgou a ação parcialmente procedente. Não considero, com todas as vênias dos que pensam de modo diverso, que a atividade complementar fundada no parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição da República somente possa ser exercida pela comprovação de situações peculiares ao Estado-membro, sob pena de se esvaziar sua competência legislativa de concretização e particularização dos atos jurídicos. Entendimento tal dificultaria a formação de lacunas legislativas nos estados que não apresentam justificativas convincentes para complementar a legislação nacional, evitando assim a solução que reconhece à União o espaço para legislar exaustivamente, esgotando a matéria com a elaboração de normas gerais e particularizantes, com o objetivo de suprir a carência legislativa dos residentes naqueles estados. Na atuação legislativa complementar, os Estados-membros e o Distrito Federal parecem-me livres para buscar soluções normativas que lhes pareçam mais eficazes na efetivação das diretrizes estabelecidas pela União, enriquecendo-se com isso a experiência legislativa nacional. Essa interpretação homenageia a descentralização federativa
sem descuidar da proteção da unidade nacional, evitando-se com isso a mesma tomada de rumos centralizantes que gerou numerosas crises do sistema federal em todo o mundo, como mais recentemente, no início da década de 90, no sistema federal alemão, provocando, como sabido, amplo debate naquele Estado com a adoção de soluções interpretativas, como o princípio da subsidiariedade, segundo o qual a intervenção da União seria justificada somente pela incapacidade dos Estados-membros no desempenho de algumas competências e em proveito do conjunto, e legislativa, como a criação do direito de divergência, introduzido na Lei Fundamental de Bonn, com a Reforma Constitucional Alemã de 2006, para conferir prevalência às leis editadas pelos Länders sobre determinadas matérias disciplinadas pela União, ainda que divergentes. Soluções das quais não se pode confirmar o sucesso. Ela foi acompanhada pelo voto de 3 ministros. Já o ministro Marco Aurélio manteve o voto anterior, no que foi seguido pelo presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski. A meu ver, incide na espécie, e essa sempre foi a jurisprudência do Supremo, o disposto no artigo 22, a versar, repito, a competência exclusiva da União para legislar sobre direito civil, sobre direito comercial, sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferências de valores, sobre o sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular. Sem procuração do relator, mas porque sustentei esse ponto de vista na sentada em que o julgamento teve início, né? Reitero o voto proferido e digo que já avançamos no campo do reconhecimento de uma certa autonomia legislativa dos Estados-membros, considerada uma jurisprudência pretérita. Quando se trata da intervenção do Estado no domínio econômico, uma decisão por parte do poder central, mesmo numa federação, a meu ver, exclui outra participação qualquer. E a nossa Constituição, data vênia, é extremamente explícita nesse aspecto. O ministro Marco Aurélio, com muita felicidade, a meu ver, pensou alguns dispositivos em que não se permite qualquer tipo de tergiversação hermenêutica data vênia, com devido respeito da interpretação dos demais colegas que apresentaram brilhantes votos. O artigo 22 diz que compete privativamente à União legislar sobre direito civil e comercial, no inciso 1º. No inciso 6º, sistema monetário e medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso 7º, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Inciso 19º, sistema de poupança, captação e garantia de poupança popular. Nesse aspecto, me parece que a Constituição é bastante explícita, não há nenhuma possibilidade, data vênia, ministra Camelúcia, Vossa Excelência apresentou um belíssimo voto, fez uma resenha muito instrutiva e substanciosa da evolução jurisprudencial da Casa, mas me parece que aí não cabe a concorrência concorrente, supletiva dos Estados-membros, e, sobretudo, no momento em que nós estamos passando por um ajuste fiscal. Como houve empate na votação e os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes estavam ausentes justificadamente, a decisão ficou adiada para as próximas sessões. Bom, foram vários processos julgados, portanto, além das listas, processo inclusive com repercussão geral, e aquele efeito de que se retira, portanto, do mundo jurídico, cria-se essa expectativa em relação a processos sobrestados em função das decisões jurisprudenciais no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, e na semana que vem nós temos encontro marcado já com nossos amigos telespectadores e também na quinta-feira. Na quinta, pela manhã e à tarde, haverá sessão plenária do Supremo e nós vamos transmitir ao vivo aqui no Direto do Plenário e no final de semana o encontro é marcado com plenárias. Então, até a próxima semana. Obrigado pela companhia como sempre e continue conosco aqui na TV Justiça.